Tarília, Portugal, pastor Elias, pastora Sandra, presbítero Gildo. Queria agradecer também à igreja Transbordar, Centro de Faro, lá em Centro de Faro, em Portugal, pastor William. Queria agradecer também à Assembleia de Deus de Faro, Portugal, pastor Renato, pastor e pastora Andresa. Esses irmãos me receberam, irmão, na minha viagem, que eu estive lá na Europa, e eu fui acolhido pela igreja, irmãos. Estive trazendo uma palavra na casa de Deus, e esses irmãos me deram honra de trazer uma palavra na casa do Senhor. Então, aqui de púlpito, eu quero agradecer à igreja do Senhor. Queria agradecer também uma pessoa, irmãos, que me ajudou muito. Queria agradecer ao irmão Jadson. Muito obrigado, Jadson, pelo teu carinho. Muito obrigado pela tua proteção, meu irmão. Deus te pague, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E quanto a isso, irmão, nós somos, a igreja esse ano, ela, através do pastor Douglas, ela lançou uma palavra que é discipulado, né? Hoje é o culto dos homens, nós estamos com uma blusa escrito Ano do Discipulado. Então a palavra foi lançada para a igreja e nós estamos vivendo esse ano do discipulado. E a gente então, né, diante disso, a gente vai trazer uma palavra em cima desse tema. Eu sempre coloco um tema nos meus textos, irmão. Eu queria que você memorizasse nesse tema. Os discípulos e a sua missão de discipular. Os discípulos e sua missão de discipular. Deixa eu ler a palavra. Está em Mateus, capítulo 28, 16. Irmão, nós vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Mateus, capítulo 28. É um texto bastante conhecido, irmãos. Queria que você, após a leitura mantesse a sua Bíblia aberta, que não vou sair desse texto. Eu vou trabalhar aqui em cima desse texto. E a gente vai poder, então, um pouquinho, né, entrar no que realmente os discípulos do Senhor estavam passando aqui nesses dias de Jesus. Mateus 28, 16, versículo 16 ao 20. Todos acharam? Mateus 28, versículo 16 a 20. Meus irmãos, a Bíblia diz assim, só eu vou ler. Tema dessa noite, como eu já disse, os discípulos, né, e a sua missão de discipular. Os discípulos do Senhor, né, e sua missão de discipular. Minha Bíblia diz assim, ó, Mateus 28, versículo 16, acompanhe comigo, quero que você acompanhe, não feche sua Bíblia, hein? Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara, que Jesus indicou a esses homens. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou deles e disse, Jesus dizendo, irmão, seus discípulos, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Aleluia. O tema dessa noite, os discípulos e a sua missão de discipular. Irmãos, se quando eu falo assim quando eu falo de missão, né, dos discípulos, de discipular, irmão, assim,
Isso não quer dizer que só eles foram chamados, não só para seguir Jesus de perto. Não só para seguir Jesus de perto, irmão. Mas assim, para se reproduzir realmente o que Jesus havia ensinado a seus discípulos, irmão. Então assim, não era só guardar o que eles haviam recebido do Senhor. O Senhor escolhe esses homens e coloca algo no coração desses homens. Esses homens foram testemunha do Senhor. Irmão, então a gente vai entender que aqui Jesus estabelece, diante de tudo isso, que nós damos um alicerce para esses homens, para que eles então pudessem, então, realizar a obra do Senhor. E aqui, né, a gente vê que Jesus vai dizer a eles, ó, ainda estarei com vocês, não vou abandonar. Isso é claro no texto. Vão, batizam, ensinam. Essa é a missão que eu dou a cada um de vocês, que vai ser de tempo para outro tempo. Meus irmãos, Jesus precisava, irmãos, alicerçar esse grupo de discípulos. Então a Bíblia, no seu contexto, vai dizer que Jesus, né, antes, ele havia sido morto, e a Bíblia fala que ele ressurgiu. Ele ressurgiu. E a Bíblia fala que toda autoridade, irmãos, toda autoridade no céu e na terra foi dada ao Senhor. Foi dada ao Senhor. Interessante aqui, que a gente vai ver aqui, no primeiro versículo, que a Bíblia diz assim, ó, que você acompanhasse comigo, irmão. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte onde Jesus indicou a esses homens. E ali Jesus diz para eles assim, ó. Antes, no 17, diz assim, ó. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Esse duvidar aqui, irmão, tem um sentido. Assim, não há a dúvida da informação, da falta de informação. É aquela dúvida, sabe, irmão, de estranheza. Porque Jesus veio, já havia sido glorificado, o corpo do Senhor está glorificado, irmão. Então esses homens verem Jesus, alguns viram Jesus, falaram, como é possível? Como é possível? Eles se estranharam, irmão, a presença do Senhor. A Bíblia fala que alguns duvidaram. A Bíblia então fala que Jesus então se aproximou deles e disse, no 18, irmão. Então aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Irmão, essa autoridade é o alicerce do discipulado, do discípulo do Senhor. Irmão, isso é permanente. Isso não termina. Isso não termina, irmão. Se nós falamos esse ano de discípulo, de discipulado, porque isso é permanente na nossa vida. Porque discípulo é aquele que imita o Senhor. E o alicerce, qual é o nosso alicerce? Que é permanente. Irmão, o nosso alicerce é que o Senhor tem toda a autoridade, foi dado toda a autoridade ao Senhor no céu e na terra. Essa é a nossa motivação. A motivação dos discípulos do Senhor. Então aqui é algo que não ia terminar aqui após a subida de Jesus. Que nós lemos que Jesus, para a gente entender um pouquinho, que Jesus, a Bíblia fala que Jesus aparece para eles, Jesus dá uma ordem, vai e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois Jesus fala aqui, ensinando, né, a obedecer tudo que eu ordenei a esse povo aí. Mas a Bíblia fala que, mais lá na frente, acho que o Senhor subiu aos céus. Vamos ver isso, irmão, aqui em Atos. Olha o que fala em Atos, ó. Em Atos a Bíblia fala assim, ó. Atos capítulo 1 fala assim, ó.
Lucas, o próprio Lucas escrevendo, ele faz um resumo do texto, do que nós lemos agora, e Lucas diz assim, ó, no final, no versículo 9, 1:9, a Bíblia diz assim, ó, e tendo dito isto, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, os discípulos estavam olhando, e uma nuvem encobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, e de repente surgiram diante deles homens vestidos de branco, e daí por diante. Irmãos, estão assim, fitaram os olhos no Senhor. Então essa Bíblia aqui em Atos, Lucas, ele vai um pouquinho mais adiante. Ele vai um pouquinho mais adiante, que depois que Jesus sobe aos céus, eles ficaram olhando o Senhor subir aos céus. Isso era uma promessa do Senhor. Isso era uma promessa de Deus. Sobre a vida do seu discípulo. Porque eles precisavam ver isso, irmão. Isso é uma promessa do Senhor Jesus na vida dos seus discípulos. Isso é permanente, irmão, na nossa vida. Quando a gente, aqui na igreja, forma grupo de GDA, tem um grupo de culto em casa, no lar, a intenção é formar discípulos, irmão. Estamos assim, cumprindo uma ordem de Deus, uma ordem do Senhor. Isso é permanente na vida do crente, onde ele chegar, ele causar assim uma influência de Jesus na vida da outra pessoa. Na vida da outra pessoa. Isso acontece, irmão, na nossa vida. Creia nisso. Os homens daqui são discípulos do Senhor, todos nós. A gente pode pensar assim, ó, creia nisso. Palavra discípulo, aí a gente vai assim, o caminhar da igreja é um processo. A gente vai ver em Atos que ao primeiro povo cristão, a Bíblia fala isso. Aí depois a Bíblia vai falar dos apóstolos. Que esses homens aqui depois que foram apóstolos, se formaram em apóstolos. Depois a gente vai ver servo, o nome. Depois a gente vai ver presbítero. Depois a gente vai ver bispo. Irmão, mas a essência do evangelho, irmão, é ser discípulo do Senhor. É ser discípulo, irmão. A questão, Jesus prepara, dá o alicerce. Dá alicerce ao seu discípulo. Ó, foi-me dada toda a autoridade. Foi-me dada toda a autoridade. E Jesus continua. Jesus diz assim, ó. É-me dada autoridade. E Jesus diz assim para eles. Queria que você acompanhasse no 19 comigo. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, isso é legítimo, isso é legal, o que o Senhor está dizendo. A ceia do Senhor é legítimo na igreja. O batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é legal. Assim é válido. Ninguém pode dizer que não é válido, irmão. Então, assim, Jesus dá essa ordem a esses seus discípulos. Vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é algo que era validado por Deus na vida dos seus discípulos. E nós fazemos isso até hoje, irmão. Até hoje nós fazemos isso. Hoje nós estamos aqui na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor. A Bíblia diz, aquele que se examine, participe da ceia. Mas há uma exigência, irmão, do batismo de Deus, do batismo do Senhor, sobre a vida do discípulo. Que eles foram batizados por água, irmão, passaram pelas águas. Esses homens foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aí é um processo. É o processo da igreja, irmão. Hoje a igreja funciona dessa forma. Você chega na casa do Senhor, levanta a mão aqui.
Se torna discípulo do Senhor, aceita Cristo. Eu aceitei a Cristo. Agora é o processo do aprendizado para você se batizar. Você se batiza. Depois você ceia com o Senhor, irmão. A ceia é nada mais de que você reafirmar seu voto com Cristo Jesus. É isso, irmão. Vou reafirmar meus votos com o Senhor. Porque Cristo morreu para me salvar, irmão. Então, assim, a ceia é a cerimônia bem especial na igreja, irmão. Na casa do Senhor. Na casa de Deus. Então, mas isso é legal. Nós fazemos hoje aqui na casa do Senhor porque é legal. Porque nós somos discípulos de Deus. Independente do que você for, irmão. Pastor, diácono, do que for. A sua essência é ser discípulo do Senhor. E volto a dizer para você, isso é legítimo. Isso é válido. Isso é válido, irmão. Porque do batismo vem um arrependimento. Vem um arrependimento. Vem aquela palavra em João, arrependei-vos. O reino de Deus está próximo. Está sobre nós, irmãos. Está sobre nós. Então, assim, é um ano de discipulado que a gente precisa assim, entender, assim, como é sério escrever assim, um ano do discípulo e dizer assim, eu sou discípulo do Senhor. Porque discípulo é aquele que imita o mestre. É aquele que foi ensinado pelo mestre. É diferente do apóstolo. O apóstolo é aquele que foi enviado. Aquele que tem uma missão. O servo é aquele que serve. O discípulo, irmão, é aquele que imita Jesus. Esses homens aqui, eles têm uma missão. De discipular, irmão. Discipular o que viria pela frente da vida desses homens. Da vida desses homens. Foi fácil? Não foi não, meu irmão. Todos morreram, irmão. Mas por uma boa causa. Por uma boa causa, irmão. Ser discípulo do Senhor, é claro, não é fácil. Não é fácil, meu amigo, minha amiga que está aqui hoje conosco. Não é fácil, quero dizer para você. A gente, sim, como igreja, para a gente formar esse grupo de ensino, que a gente tem o nome de grupo de o GDA, que é um grupo de ensino, a gente não sabe a dificuldade que é para reunir os irmãos. Que a gente tem para reunir os irmãos assim, ó, em casa em casa. A gente está ali junto falando da palavra, ensinando a palavra. Olha a dificuldade que é, irmão. Não é fácil. Não é fácil. Ser discípulo do Senhor realmente é ser imitador de Cristo Jesus. É fazer o que Cristo fez. Irmãos, a gente está aqui hoje falando da vida do Senhor, falando do que o Senhor fez, e a igreja aceitar, meu irmão. Ver isso como um bom caminho. Ver isso como algo poderoso sobre a nossa vida. Então, o discípulo do Senhor, ele é homem, ele é mulher também. Ele é, irmão, quem pode... A pessoa é discípulo, quem pode passar algo de Jesus para outra pessoa. Isso é ser discípulo. Isso é ser discípulo. Então, assim, é legítimo a gente falar de Jesus aqui nessa noite. É válido, irmão, a gente pregar a palavra do Senhor a quem, quer ouvir, vamos dizer assim. Eu conheci um rapaz que ele tocava na bateria de uma igreja. Estava conversando com ele sobre o que é realmente ser discípulo do Senhor. Ele era baterista de uma igreja.
Irmão, ele é 8 anos baterista da igreja. E na conversa, eu perguntei a ele se ele havia sido batizado, se ele havia sido, né, passado pelas águas. Ele havia que não, disse que não. Eu, como é que é? Ele, não passei não tive essa vontade. Não havia se batizado ainda. E eu expliquei a ele o que realmente, né, havia assim, a necessidade dele se batizar. Estava dizendo isso para ele. Ele estava 8 anos, irmão, tocando bateria na igreja, sem ser batizado. É uma ordem do Senhor, irmão. Batismo é uma ordenança do Senhor. A ceia é uma ordem do Senhor. Por isso que é a importância de você participar da ceia. Por isso é a importância de você vir à casa de Deus e participar da ceia do Senhor. Se tornar membro da igreja. Seguir realmente a Cristo. Como eu disse aqui agora, aqui é a casa do Senhor, irmão. Aqui é a casa de Deus. Estamos aqui falando de Deus, irmão. Estamos aqui falando da palavra do Senhor. Os apóstolos tiveram essa missão. A missão foi dada, né, aos discípulos, depois se tornaram apóstolos. Eles formam a igreja do Senhor. Irmão, é responsabilidade. Eles formam a igreja do Senhor. Aí traz os cargos. Deixa eu dizer algo para você. A responsabilidade era dos apóstolos, que eram discípulos do Senhor. Pregar o que Jesus havia ensinado a eles. Aí eles trazem isso para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, irmão, hoje é responsável. Hoje nós somos responsáveis. Hoje, né, nós somos, irmão, o canal, vou dizer o canal, para ensinar o que Jesus ensinou os apóstolos, irmão. A responsabilidade é da igreja, irmão. Eu falo para você. A responsabilidade é da igreja. Você, como igreja, tem essa responsabilidade de dar andamento o que os apóstolos realizaram. Realizaram, irmão. Quer ver daqui a gente vem para a igreja, aí o irmão vem para a igreja e ele não se envolve no trabalho do Senhor. Ou então aqui ele não dá andamento o que ele aprendeu. E deixa eu dizer algo para você. O que você crê não é seu não, irmão. O que o pastor Douglas crê não é dele não, irmão. É do Senhor. O que nós cremos é de Deus. Não é nosso. E discípulo, ser discípulo do Senhor é compartilhar o que ele aprendeu, o que ele crê. Isso é ser discípulo do Senhor. Isso é ser discípulo, é compartilhar as boas novas. É compartilhar o que Cristo nos ensinou, irmão. Porque não nos pertence. Não nos pertence, irmão. O que nós temos no coração sobre a nossa vida de Deus, não nos pertence, é do Senhor. Foi conquistada por Cristo. E nós temos a missão de compartilhar a glória do Senhor. Creia nisso, irmão. Não é para você guardar. Os apóstolos passaram, irmão, e entregaram para nós, para a igreja. Que é a nossa função, sim, aqui, falar de Cristo Jesus. Falar de Cristo, chegar aqui, se ajoelhar diante do Senhor. Pedir perdão pelos nossos erros. Irmãos, isso é válido diante da casa de Deus, irmão. Creia nisso. Isso é válido. E isso é
continuamente, irmão, na nossa vida. Porque diante de tudo que Jesus fala assim, ó, vai, é permanente, né? A autoridade de Jesus é permanente, é para sempre. Aí Jesus fala assim, agora vai, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é legal, isso é válido. E agora Jesus vai dizer assim, ó, agora vai e ensina. Isso é contínuo. Olha o 20. A Bíblia diz assim no 20, ó. Ensinando, olha isso, irmão. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Irmãos, isso é contínuo. Isso não termina. Isso não termina. Isso é continuamente na nossa vida, como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor. Como homens de Deus. E aonde você estiver, irmão. Onde nós estivermos, a função do discípulo do Senhor é falar do seu reino, da sua glória. E aqui, a missão que foi dada a esses homens, eles cumpriram. Eles cumpriram, irmão. Porque se chegou até nós, se passou de tempo em tempo, olha isso. Se chegou até nós hoje. Chegou até nós. São independentes, sabe assim, hoje, do que a gente faz na igreja. Se eu faço parte do louvor, se eu faço parte do diaconato, se eu faço parte de ministério pastoral, irmão, mas diante de tudo, eu sou discípulo. Eu tenho sim a missão, sim, de ensinar a Cristo, de compartilhar o que Deus colocou sobre a minha vida, porque não é meu. Não é meu, irmão. E não é seu. Não é seu. Então, assim, o texto, ele é bem claro, os discípulos e sua missão de discipular. Porque aquele discípulo que não vai discipular, veja bem, meu irmão, ele não é discípulo. Ele está pegando algo para ele que não é dele. Ele está pegando algo para ele que não pertence a ele. Creia. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o que nos dá assim, sabe? Assim, a autoridade nos dá assim, sabe, irmãos? O poder, vou mais longe, nos dá assim, sabe? Assim, algo que você pode usar sobre a sua vida para que pessoas se convertam. Olha isso, irmão. Pessoas, elas possam ser transformadas. Então, é algo dado para você, que você usa esse algo poderoso sobre a sua vida e você pode transformar uma vida, irmão. Uma família. Uma família. Então aqui, quero dizer para você que então que a missão ela é continuada e que foi concedido por Deus para sim, irmão, para nós cumprirmos o que Deus nos ordenou. Deus, né, nos deu essa missão. Em nome de Jesus.